Minha gente, meu povo, ei, psiu, olha aqui nos meus olhos, psiu. É com você mesmo que eu estou falando. Olhe nos meus olhos é o nosso programa de todos os dias que começa agora e eu vou agradecendo já o carinho da sua audiência, percebendo que você não perde um programa nosso. Muito obrigado a você na TV no canal 25.1, grato pelo carinho da sua audiência. Vale a pena então ter você aí como parceira do outro lado, que todos os dias na TV tem dado aí a nossa devida e honrosa audiência fazendo o marcador e lá pra cima. Obrigado pelo carinho da audiência, você também ouvindo a nossa programação aqui pelo rádio 98.3, Rádio Líder Gospel, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa noite, boa tarde, bom dia, para quem também agora nos assiste via YouTube. A hora que você vai estar assistindo, o momento que você vai estar vendo e a oportunidade que você tem de sempre que quiser olhar nos meus olhos, ter a oportunidade no YouTube aqui de dar o play aí ou adiantar um pouquinho, diminuir a velocidade, atrasar para ver novamente aquilo que você perdeu. Tudo isso de forma muito caprichosa, com muito amor e dedicação, a gente tem feito o nosso programa. Eu, Renatinho Soares, recebendo sempre os melhores convidados, com pautas diversas, temas relevantes, histórias emocionantes. Um programa onde nós trazemos aqui a contação da história que, na maioria das vezes, leva você para fazer reflexão, de forma motivacional e inspiracional. Eu tenho me dedicado muito em convidar aqui pessoas que vão cooperar com a sua história também, facilitando e colocando talvez você em uma nova rota de crescimento, de ascensão, de mudança e de aprendizado. Vamos lá então? Você está preparado para o programa de hoje? Que felicidade saber que você agora está fazendo, sem eu pedir aqui, estou vendo você compartilhando. Já pegou o link aí do YouTube, está compartilhando agora via Telegram, via WhatsApp, mandando mensagem no grupo da família, amigas do colégio, da faculdade, do trabalho. Estou vendo aí você, naquele grupo aí do prédio, né? Faz sentido sim. Aproveita para você também que ainda não nos segue, seguir aqui no Instagram. Eu estou aqui para te receber, fazer um sinal de joinha para você assim, ó. Ainda também você agora se inscrevendo, ativando as notificações aí no YouTube. Muito obrigado. Vamos lá, eu vou receber, como tenho recebido sempre, os melhores convidados e no dia de hoje eu vou receber com uma salva de palma. A biografia dele é grande. Eu faço questão de ler aqui, ó, porque ele é escritor. Sim senhor, sim senhora. Ele, além de ser escritor, também tem se dedicado muito na arte do direito. Não é brincadeira não. Bacharel em administração de empresas, advogado, pós-graduado em direito eleitoral, especialista em direito constitucional, escritor, procurador-geral do município de Pacajus. O nome dele é nada mais, nada menos que Jesus. Jesus da Costa. Seja bem-vindo, com a salva de palmas. Vamos receber esse convidado aqui hoje, meu amigo. Seja bem-vindo, Jesus. Muito obrigado pelo convite, Renatinho. Maravilha. Me sinto muito honrado na sua bancada. Cumprimento os telespectadores e estamos aqui para bater um papo. Maravilha. Costumo dizer que os olhos, o slogan do seu programa é bacana, porque os olhos são as janelas da alma. Isso. Né? Você, olhos nos olhos, perfeito. É um negócio muito profundo. Desse jeito, é uma chamada de responsabilidade. Olha aqui nos meus olhos. É verdade. Maravilha, amigo. Olha, talvez alguém já tenha conhecido um pouco da sua história, lido alguma literatura ou percebido você através da internet ou de um expediente que você tenha se dedicado e tenha feito com muita excelência. Sim. No dia de hoje eu queria que você contasse a sua história e olhando nos olhos da nossa audiência, você aí, ó, tá vendo Jesus aqui? É ele mesmo, Jesus da Costa. De onde vem o Jesus? Um pouco da sua história lá do nascimento, se é de Fortaleza, nasceu aqui, a inspiração do nome que veio aí de forma muito especial. Fica à vontade. Renatinho, eu sou cearense, lá de Nova Russas. Olha aí, o povo de Nova Russas. Sou natural de Nova Russas, moro em Fortaleza há 25 anos, milito na advocacia pública, na advocacia privada militei há alguns anos e agora estou nessa experiência na advocacia pública frente à Procuradoria-Geral. Legal. Numa cidade importante da região metropolitana que é Pacajus. Muito bom. Nós estamos aqui a 50 quilômetros de Fortaleza, é um município que está num processo de reconstrução. Sim. E muito importante para a economia do Estado e nós estamos dando nossa contribuição lá. Legal. Sou um estudioso convicto, essa veia escritora, ela vem do excesso de leitura. Muito bom. Então, à medida que você lê muito, você tem inspiração para escrever muito, né?
Eu tenho aí já nos jornais de circulação da capital e alguns do interior, uma média aí de uns 3 mil artigos publicados. Muito bom, é verdade. E escrevo sobre tudo, sobre legal. direito, sobre sociedade, sobre economia, sobre política, falo sobre tudo. Atenção, segura aí, uma vírgula bem rapidinho aqui, ó. Nós vamos ter uma aula aqui, viu? Especialista, vai falar muito, vai contar muita história. Pode continuar. E aí, nessa jornada da vida... Nós somos eu sou de uma geração que, você vindo do sertão para cá, você vinha comendo pedra, tudo era muito difícil. Sim. A capital era um universo muito inacessível para quem tinha pouca condição. Né? E eu sou de uma época que você, para entrar na faculdade, você tinha um funil ao contrário. Tinha uma dificuldade muito grande. Para você ter uma ideia, da contemporânea à minha época, o último colocado de Direito da Universidade Federal do Ceará fez, na época, se não me falha a memória, 112 das 120 questões do vestibular. Rapaz. E o primeiro só errou uma questão de física. Para o postulante a ser acadêmico de Direito, errar uma questão de física, a gente se preparava para fechar a prova. Sim, muito bom. A gente ia para estudar. Eu tenho uma crítica com relação a essa questão do ensino superior hoje, pela facilidade de entrar. Sim. E isso meio que filtra pouco. Esse filtro não deve ser na saída, ele deve ser na entrada. Muito bom. Né? Até porque naquela época você fazia teste vocacional. Sim. Para que você vai dar, meu filho? Você vai servir para quê? Perfeito. Aptidão. Aptidão, né? Então eu sempre, desde menino, eu quis ser advogado. Legal. Eu sou do vestibular da Federal, onde a Federal antigamente tinha 2 vestibulares por ano. Eu fiz ainda. Tinha o vestibular do começo do ano e tinha o do meio. 2 fases? Eu sou de 96.2, onde a UFC cortou o vestibular de meio de ano. Aquilo eu chorava igual um parente ter morrido. Eu queria aproveitar aquela data. Eu disse, rapaz, agora o que é que eu vou fazer? Eu só aguentava aqui mais 6 meses, né? E aí fui para estadual. Na verdade, eu fui para estadual fazer história. Eu tenho que passar em alguma coisa aqui para dar satisfação à mamãe. Sim. E fui fazer história. Quando cheguei lá, um colega da fila lá disse, rapaz, você está preparado, está estudando? Faça administração, que era o curso mais concorrido da estadual. Fiz. E no meio de 3.200 concorrentes, eu tirei 2º lugar geral. Muito bom. E entrei na administração até o 5º semestre, eu não tinha... Vou administrar o quê? Eu não tenho uma bodega para administrar. Como é que eu vou administrar o quê? Hoje eu tenho uma visão completamente diferente. A base que o curso de administração me deu, ela me traz hoje para o direito uma visão comercial do direito. Muito bom. Infelizmente hoje a advocacia não prepara os advogados, a Faculdade de Direito não prepara os advogados para este ramo comercial do direito. Então, você vê advogado fazendo Uber, você vê advogado... Enfim, e a advocacia, eu costumo dizer que é uma espécie de vocação, é um celibato mesmo. Muito bom. É um negócio que você precisa... Você lê pega um processo de 10 mil páginas, você destrinchar esse processo, né? Trazer para si aquela causa e interpretar, e se vestir do problema e trabalhar a defesa do seu paciente, é muito. Eu digo para todo mundo que a mesma angústia que uma pessoa tem no corredor de um hospital, ela tem no corredor do fórum. Perfeito. Receba uma intimação que você já vai para o fórum, se tremendo todinho. A pessoa fica ali, né? O que vai acontecer? Pode acontecer o que comigo aqui? Essa analogia que você faz aí, ela é importante. Então, a advocacia, para mim, ela, além de um sonho, ela foi irrigada por muita determinação. Estudei muito e ainda estudo, porque quando você cola grau em Direito, você assume um compromisso com o conhecimento. Então, eu não tenho um dia que eu não estude no mínimo 2 horas. Né? Fora o métier do dia. Que no decorrer do dia, aí você lê 2.000 páginas, fácil. Dedicado. Fácil. Né? Então tem que estudar muito. Não tem muito o que reclamar, não. Quem te acompanhava com toda essa sua vontade, esse desejo, a inspiração de ser logo muito cedo, você falou, eu já queria ser advogado. Da onde é que via? Seu pai também era? Como é que era? Sua mãe? Ninguém. Eu não tenho um tio advogado. Rapaz. Tio longe, distante. Sim. Não tinha ninguém. Quando você nasce, era berço de ouro? Você nasceu na condição plena? Se eu vim comendo pedra do sertão pra cá, rapaz, não tinha facilidade. Eu morei, pra você ter uma ideia, aqui na Visconde do Rio Branco ainda tem. Meu avô fundou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá de Nova Russa. Olha. E esses sindicatos, eles são federados pela FETRAES.
E a FEDRAES tinha um abrigo na parte de cima. Ele tinha um tio lá que era presidente do sindicato local e me arrumou esse abrigo para me morar. Então eu morei nesse abrigo lá. Não era nem na casa do estudante, não. Não, casa do estudante não tinha vaga, era luxo, era um sonho. Eu sempre sonhei em morar naquela casa de estudante de frente à Praça do Benfica ali. Sim. Não tinha vaga, não. Você estava na pia, era, não tinha. Eu comi pedra de fato. Né? E aí fui para a faculdade de administração, até o 5º semestre estava meio que desinteressado, e se eu já estou no meio do caminho, vou terminar. Você tinha um pensamento de dar uma resposta a alguém na sociedade que você vivia? Você queria chegar aonde você chegou hoje, mas com qual pensamento? É isso que eu estou querendo entender aqui. Você tinha dentro de você o quê? Eu vou vencer? Eu vou vencer em qualquer lugar? Como é que era que você pensava? A minha maior determinação, meu maior combustível de vida é o que eu tenho. Eu costumo dizer que o planejamento ele precede e preside a ação. Muito bom. Então, se eu lá atrás construí um planejamento de vida dentro de mim, o meu maior combustível foi esse planejamento. Então eu vou executá-lo. Né? Você está dando uma aula aqui, segura assim, que eu vou fazer sempre umas interferências aqui, porque a nossa audiência fica à vontade, do outro lado, ela fica muito atenta. Então, de certa forma, é importante que você compreenda o que está sendo dito. Está servindo para você, está servindo para mim. Olha aqui nos meus olhos. Você no rádio aqui agora, preste atenção. Doutor Jesus está falando o seguinte: tenha programação, faça um projeto, se capacite, mas também aliado, paralelo ao desejo de ser um vencedor, você faça aí um mapinha, não é? Para onde você quer ir e aonde você vai chegar, claro, por mais que tenha um tempo. E toda essa programação foi que fez a diferença, é o que você está me dizendo aqui. No direito, como você bem me provocou, eu nunca tive, não tive parente, não tive aderente nenhum do direito. Então você vir para cá fazer uma faculdade de direito e não ter uma referência para dizer, vou pegar na sua mão aqui, vem para cá para o meu escritório, vem estagiar, vem aprender e tal. Eu lembro bem que eu passei no flanelógrafo da faculdade e tinha um processo de seleção para um escritório. Nessa época tinha 2 bancas, eu não vou citar os nomes para não ser deselegante, mas nós tínhamos 2 bancas de advocacia grandes aqui em Fortaleza. Ainda são grandes, lógico. E um abriu um processo de seleção. E eu me inscrevi no processo. Olha. Né? Fui para o processo, cheguei lá, tinha uma fila de menino, todo mundo sonhava em advogado de fulano de tal, é estagiário de fulano de tal. E aí eu fui, quando cheguei lá, a fila e esse advogado famoso, que não se constrói mais logomarca como a dele, ele mesmo entrevistava 1 a 1. Olha. A bolsa, mal comparando, era como se fosse meio salário mínimo. Sim. Certo? E aí, à medida que ele ia dizendo quanto era, quem estava motivado só pelo dinheiro ia saindo, ia contando os que estavam na fila, e os que estavam na fila desanimando ia saindo. Coisa boa. E esvaziando. Eu já estava ali, eu vou até o fim. Quando eu cheguei cara a cara com ele, olho no olho, ele disse, eu já fui, antes dele falar, eu já fui, doutor, não vou poder ficar. Com esse dinheiro eu não sobrevivo. Ele disse, por que você esperou até agora? Eu disse, não, só para tirar um retrato com o senhor. Aí ele disse, pois esse bicho é doido, ele é doido mesmo. É doido mesmo, pô, vamos lá. Tal, mandou sentar e tal. E aí eu disse para ele, eu venho 2 dias de graça, só para aprender. Rapaz, mas... E ele pegou um pedaço de papel em branco, uma caneta e disse, olha, meu filho, de graça nada presta. E anotou uma porcentagem lá e disse, todo processo que você trouxer para mim, eu lhe dou X%. Ele, se ele estiver ouvindo, ele vai saber quem é. Essa lembrança ficou no coração. Eu já tinha uma ginástica boa, porque o maior ativo do advogado é o relacionamento. Muito bom. E aí eu disse, tranquilo, tá fechado. Comecei a ir para lá 2 vezes por semana, de graça, não queria nada. Ele tinha 22 advogados na banca. No primeiro mês, a minha comissão, a minha porcentagem lá, somado o salário dos 22 advogados, não dava a comissão. Que isso? A preço de hoje eu botei R$800 mil de negócio dentro do escritório no primeiro mês. Ele me chamou lá. Com quantos anos? Eu devia ter 20 e poucos anos. Rapaz, mano. E aí, obviamente, você tem que... Eu fui para passar 6 meses, passei 2 anos. Nesses 6 meses eu nunca fui... Os estagiários ficavam no andar de cima e ele atendia no andar de baixo. E ele chegava, ficava na cabeceira da mesa, atendendo, e eu ficava na outra cabeceira. Quando foi um dia, eu disse, doutor, quando é que eu vou lá? Ele disse, não, meu filho, você tem que aprender a política da advocacia. Esqueça essa questão de papel.
Aprenda a política da advocacia, Muito a bom. política do relacionamento. Olha, eu tenho aqui 22 advogados. Se eu morrer hoje, o escritório fecha. Porque não tem quem atenda, não tem quem se relacione. E eu penso, hoje eu tenho uma visão muito mais clara pela maturidade, Renatinho, Sim. que a formação do advogado precisa, antes de qualquer coisa, ser humanista. Muito bom. O advogado ele precisa ler João Ubaldo Ribeiro, Perfeito. Ariano Suassuna, Sim. Zé de Alencar. Muito bom. Ele precisa conhecer de gente. Antes dele estudar codificação, antes dele estudar doutrina, ele precisa estudar gente. Perfeito. A Perfeito. literatura, a poesia, tem que ler poesia. Um advogado hoje que não conhece 2 versos do Patativa do Assaré. Ele vive da literatura que ele leu. E assim, você tem que lembrar que Patativa era analfabeto. Sim, sim. Né? Eu já comecei a entender o que você está dizendo, está servindo para o povo. Eu vou aproveitar aqui. Se você O povo precisa ser humano de verdade, entender que a posição da cátedra talvez não seja que vai resolver todas as coisas, quando você tem oportunidade de forma humana, com experiências e vivências de outras pessoas que chegaram em uma projeção que o advogado comum não conseguiu chegar, está ali aprendendo. Você falou agora aqui de um nome do Patativa do Assaré, que é uma sumidade. A mecanização das profissões, ela acaba deteriorando a profissão. Você precisa entender que o meio social, olha, o direito hoje, a prestação jurisdicional, ela está fazendo um movimento que Sim. pouca gente está percebendo, que é um movimento de desjudicialização. Sim. Vou lhe dizer uma coisa, é um pensamento que eu tenho já há algum tempo. Uma sociedade que precisa de que tem um excesso de leis, quanto mais leis tem uma sociedade, mais primitiva ela externa que é. Perfeito. Para que uma lei para dizer que é proibido bater em idoso? Rapaz. Para que uma lei para dizer que é proibido bater em mulher? Para que uma lei para dizer que é proibido maltratar animal? Você faz esse diálogo com seus colegas de profissão? Lógico. Eles não ficam achando que está fora do giro? É normal? Isso está crescendo, esse sentimento desse... A desjudicialização é um processo natural da prestação jurisdicional. Tá aí nos núcleos de conciliação para provar. É muito melhor um bom diálogo do que uma boa ação. Perfeito. Você vai passar... Hoje nós temos uma máquina do Poder Judiciário gorda. Você tem uma comarca como Pacajus com 5 mil, 4 mil, 5 mil processos. Um juiz não dá vazão a isso nunca, não tem como. Complicado. Todo dia chega demanda, todo dia chega lead. Eu tenho uma procuradoria lá de Pacajus, a procuradoria representa a municipalidade. Perfeito. Eu tenho uma procuradoria lá com 3 mil processos. Eita, nós. Então, e todo dia chega. Então, quanto mais você tiver a consciência que precisa sentar na mesa e negociar, porque às vezes é uma bobagem. Vou lhe dar um exemplo. O estado do Ceará, ele tem uma fila de regulação na saúde de 80 mil cearenses na fila. O povo está na peia. Tá. É triste. Você precisar... A medicina hoje é diagnóstica. Não tem como você fazer uma cirurgia sem antes passar por uma bateria de exame para ver. Correto. Vou fazer um exame, vou fazer uma cirurgia ortopédica. Eu tenho que ter um raio-x no mínimo, eu tenho que ter um exame de sangue, enfim. E a fila é gigante. O município, ele é penalizado pelo Pacto Federativo. Já eu entro nessa esfera. Perfeito. Então o município não tem esse serviço de ortopedia. Mas quando é judicializado, quando a parte lá da ponta, não, vou entrar na justiça, aí vai na defensoria, a defensoria judicializa, a petição ele já pede para incluir o município no polo passivo da ação. Certo. Então entra o Estado e o município. Qual é o mais fraco dos dois? O município. É onde quebra. Entendeu? Sim. Então, o que eu vejo? Eu acho que esse processo de não judicializar, de conciliar, de dialogar mais, é o caminho. Muito bom. Eu acho que de forma antecipada, evita todos os traumas. Evita todos os traumas e resolve o problema. O anseio social, o que é que a pessoa quer? A pessoa está na solução. É resolver o problema. Se acontece esse diálogo, essa máxima que você traz aqui agora, eu vou chamar a sua atenção, olhando nos seus olhos aqui, você está hoje recebendo a presença desse amigo que traz com muita facilidade uma aula de bom senso e ainda falando sobre o direito de uma forma muito descomplicada. Jesus da Costa. Não é brinquedo não. Jesus está aqui, gente, hein? Batendo esse papo. Olhe nos meus olhos. Renatinho, você está recebendo aí o Jesus e ele está falando desse papo. É como se fosse a necessidade
das políticas públicas que já são colocadas à vontade do povo, que fosse trabalhado com mais energia na missão de solucionar antes de problematizar. Claro. Essa é a missão que você está dizendo. E quando você leva para esse paralelo, município, governo, rapaz, se todo mundo tivesse esse entendimento, eu acho que até os gestores sentados na cadeira seria muito mais prático, porque o clamor social diminuiria e as soluções iam marcar a gestão do sujeito agora. O cara está resolvendo o problema do povo, porque se antecipou, não está fazendo punho de ferro para tentar complicar. É mais ou menos isso? Eu escrevi um artigo agora essa semana, publiquei anteontem no jornal O Estado, falando dessa alteração que está tendo no Congresso, Sim. Da ampliação da faixa do imposto de renda. O que isso impactaria nos municípios. Muito bom, vamos falar sobre isso. Eu costumo dizer que o Pacto Federativo está invertido. O dinheiro ele nasce dos municípios, sobe para a União e desce no conta-gota. E que conta-gota? Então, a dificuldade dos municípios... Os municípios não têm arrecadação própria. Constitucionalmente falando, a base tributária do município é o IPTU, o ISS e o ITBI. Esses três... Isso é de regra geral. Regra geral. Tá para todos os municípios do Brasil. Está previsto no texto constitucional. Certo? O município, se a gente fizesse um paralelo entre a saúde financeira do município e a saúde financeira de uma empresa privada, e aí vem a minha veia de administrador. Perfeito. Nós temos 99,9% dos municípios são empresas falidas que dependem única e exclusivamente de um negócio chamado FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. A pactuação do FPM, ele é constituído basicamente por dois impostos, o Imposto de Renda e o IPI. Você já imaginou se eu elastecei aqui a faixa de isenção do imposto de renda, eu vou diminuir a receita. E quem é que vai compensar lá no FPM, se o FPM vai cair? É preocupante, então. Se o município já está com o pires na mão, esse pires vai virar uma bacia. Vai. Muitas necessidades. Não tem como. Então, quem vai sofrer na ponta, o cidadão comum vai dizer assim, não, mas eu vou ficar isento de imposto de renda porque eu ganho R$4.500, eu vou ficar... Sim, mas o município, ele representa a municipalidade. Perfeito. Nós temos esse pacto é uma coisa que precisa ser discutida de forma bem lúcida. Se você pegar aqui, em janeiro entrou em vigor uma parte da reforma tributária, e ontem foi aprovada a outra parte, é uma reforma que tende a federalizar mais ainda essa concentração de receita. Aí eu lhe pergunto, o americano, as cidades americanas, lá o xerife quem paga é o prefeito, o dinheiro, o imposto fica aqui para ele. No Brasil é completamente o inverso disso. Esse caminho de subir para a União e descer no conta-gota é onde há o desvio de dinheiro, é onde há a penúria que os municípios passam, é onde o gestor não tem dinheiro para oxigenar, para dar uma contrapartida, para executar com recursos próprios qualquer tipo de... Então, eu costumo dizer, os municípios são empresas dependentes do FPM. Sim. E empresas falidas. Quando você fala sobre a necessidade desse ajuste, e é preocupante o que acontece no cenário nacional, tem data para isso entrar em vigor? Daqui a pouco o pessoal começa a se programar? Porque você falou o seguinte... Deve ser votado agora. Essa questão do imposto de renda, você fala, né? Sim. Deve estar sendo votado, acho que hoje, amanhã, depois, não sei. Você fez uma apresentação e aí essa pessoa está dizendo, não, mas eu vou diminuir, eu não vou ter imposto para pagar. Mas aí todo município vai sofrer e as necessidades de cobranças outras vão existir para compensar a necessidade. Outras taxas vão ter que ser criadas. A taxa, como é que eu posso dizer? O sistema de fotografia que hoje todo mundo comenta na cidade de Fortaleza, por exemplo, que arrecada muito e tal. Quando isso passa de forma nacional a ser aplicada para os municípios também vão ter que criar um novo mecanismo para cobrar o povo. É assim? Não. Eu acredito que não tem essa compensação, porque a minha crítica é em cima da dependência, não da compensação. Ok. Eu acho que os municípios precisariam ter mais autonomia. E não dependência. O grande problema do Pacto Federativo é exatamente esse. Eles deixam aquele município ali dependente, aquele prefeito dependente, porque, afinal de contas, esses dois impostos que são base do FPM, eles nascem nas cidades. Né? Nós moramos nas cidades. Cuidamos e pagamos. Pagamos, cuidamos e exigimos que o serviço seja feito na cidade. Só que esse dinheiro, às vezes, não é nem culpa do prefeito. Esse dinheiro sobe para lá.
Tá. Por exemplo, o meu carro, eu transferi o meu IPVA, meu carro para Pacaju, exatamente para 50% do meu IPVA agora que eu vou pagar em janeiro, ficar com o erário do município. Muito bom. Entendeu? Muito então, bom. Esse contexto de divisão tributária é um negócio que eu venho refletindo muito sobre isso, sobretudo porque eu tenho um pensamento que nós temos uma fábrica de leis. Sim. Voltando lá para a primitividade, perfeito, nós temos uma fábrica de leis operada por operários, na sua grande maioria, inábeis. Rapaz. Né? Na sua grande maioria. Óbvio que tem suas exceções, mas na sua grande maioria são inábeis, não sabem o que estão fazendo. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós tivemos agora a imprensa, ela é fundamental para expor muita coisa, mas precisa se filtrar muita coisa também. A PEC da blindagem, né? Passa um negócio assim passa uma imagem de ser um negócio assim, uma blindagem. Mas não é isso não. Nós temos, quando você vai estudar direito, você estuda a tripartição dos poderes, que foi idealizada por um francês chamado um barão de Montesquieu. Montesquieu dividiu os poderes em executivo, legislativo e judiciário de forma independente e autônoma. Muito bom. Outro dia desse eu escrevi um artigo que eu disse que Montesquieu se revira na cova. E óbvio, olha que os três poderes, cada um tem uma... Por exemplo, o Poder Judiciário tem uma função executiva, administrar o Supremo Tribunal Federal, perfeito, administrar um fórum, administrar um Tribunal de Justiça. Ele tem uma função legislativa, que é criar um regimento interno. E ele tem a função, a origem dele, que é a função judiciária. O Poder Executivo, da mesma forma, ele tem a função legislativa de fazer decreto, sim, portaria, enfim. Ele tem a função de leis e tem a função executiva que é própria dele. E da mesma forma o Poder Legislativo. O grande problema é o excesso de interseção. Esse conflito de competência, isso atrapalha muito. Sim. Atrapalha muito. Voltando para essa questão do Pacto Federativo, perfeito, você já imaginou o Supremo Tribunal Federal intervir na distribuição de emenda PIX? Ah, meu amigo. Ele pode intervir no critério de liberação de recursos. Agora, ele travar o recurso... Mas isso tem acontecido. Está todos os municípios aqui esperando esse dinheiro chegar. Esse dinheiro não é do... O município que sobrevive de acordo com o valor que tem que chegar. Que de forma... eu sou radicalmente contra esse excesso de interferência. Eu costumo dizer que a jurisdição, ela não deve se expor demais. O juiz não é um justiceiro. Tá. O juiz, ele é um defensor da legalidade. Ele não é um justiceiro. No tribunal, o juiz ele atua ali como um presidente daquela sessão. Eu nunca vi um juiz acusar e julgar ao mesmo tempo. Eu estou vendo hoje. Perigoso. Muito. Prejudica completamente. Sim. E aqui no Brasil, nós temos, entrando um pouquinho na política, sim, fica à vontade. Nós temos um negócio muito ruim que... Você lembra daquela novela mexicana que tinha antigamente? Lembro, sim. Que nunca acabava, não tinha fim. Continuava. Não tinha fim, né? Não tinha fim. Nunca acaba. Você pensava, vai acabar. Não acaba. Aí começa de novo. É do mesmo jeito. Nós temos um script de novela mexicana na política brasileira bem montado. Olha. Sempre vai ser um togado, um líder populista, uma prisão e o povo do mesmo jeito. Rapaz, você já falou isso em outro programa? Já. Sempre vai ser um togado, um togado, sim, um líder populista, uma prisão e o povo do mesmo jeito. Se você pegar o preço o que é essencial, que as pessoas precisam discutir, é o aumento da água, é o aumento da gasolina. Perfeito. Está entendendo? É a desoneração tributária. Sim. Né? As dificuldades do povo. As dificuldades, é o preço da passagem. E isso precisa ser discutido. E não se tu tá de azul ou de vermelho. E quando isso acontece, o povo continua sendo o povo sofrendo. Do mesmo jeito. Existe um calendário de projeção ou de crescimento dessa concepção que você traz? Que apresenta os personagens, ou surgiu nos últimos 10 anos? Como é que você pode... A democracia brasileira ela não tem maturidade para o pluralismo. Tá. Ela não tem essa maturidade. Se você for olhar um pouquinho para trás, sempre existiu polaridade. Sim. Né? Era o PT e o PSDB, depois veio o Lula e o Bolsonaro, e aí vai continuar. Em cada estação, tá faltando... o perfil. Por quê? Porque não se discute de fato as mazelas da sociedade. Se discute um lado, ou Ceará ou Fortaleza. Tudo é projeto de poder?
Acaba sendo. Rapaz. Isso é ruim demais. Isso é ruim. O povo sofre, continua sofrendo e exercendo o direito que, entre aspas, é o direito do cidadão, que na realidade eu penso que seja a obrigação do cidadão. Olha, nós temos um texto constitucional que é uma das obras mais... Essa Constituição de 88, se você pegar os 250 artigos da Constituição, é o texto mais profundo do juridiquês, está no texto da Constituição de 88. Ele fala sobre tudo. Sobre relação familiar, sobre saúde, sobre os direitos fundamentais, eles falam sobre tudo. O grande problema é o seguinte, se você pegar a primeira Constituição brasileira, há quem diga que foi psicografada da americana. Só que a americana está há 200 anos sem nenhuma emenda. A nossa, já chegamos em 136 emendas. É uma coxa de retalho. Rapaz, quer dizer que... eu vou mudar aqui. Por exemplo, essa PEC da blindagem. Sim. Isso está previsto no texto-mãe, que o parlamentar ele tem imunidade parlamentar e tem o foro de prerrogativa de função. Direito garantido. Direito garantido. Você prender um parlamentar por uma manifestação em plenário, o que é isso se não for uma ditadura de toga? Não está normal, não. Não, está não. Até quem está na função como parlamentar tem sofrido com esse acocho, com esses arroxos. Né? E a advocacia, eu vejo ela com uma preocupação que tem se prostrado muito, sobretudo a representatividade da advocacia. O direito nos ensina, olha, hoje mesmo eu estava lendo alguma coisa sobre isso. Se você pegar o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, se não me falha a memória, ele fala sobre o direito ao silêncio. O réu, ele é um direito que lhe assiste se permanecer calado, ao silêncio. Sim. Lá no Código de Processo Penal, Hans Kelsen fez a pirâmide de dependência aqui. Está aqui a Constituição Federal, as leis infraconstitucionais. O Código de Processo Penal é uma lei federal, é uma lei inferior à Constituição. Então, lá no Código de Processo Penal, no artigo 198, ele já diz que o silêncio dá liberdade ao juiz de fazer uma livre interpretação. Rapaz. Rasga o que está preceituado na Constituição, que, por coincidência ou não, é uma cláusula pétrea. O artigo 5º inteiro é uma cláusula imutável dentro do texto constitucional. Tem gente, doutor, pensando aqui do outro lado, pelo menos eu acredito que eu estou olhando nos seus olhos aqui, você está pensando o seguinte: nós estamos vendo tanta coisa no Brasil, o negócio está tão fora do normal e tal, que a Constituição deixa de ser importante, deixa de ser pontual e passa a sofrer manutenções de forma constante pela interpretação daqueles que se apresentam detetores do poder. Mas não é, Renatinho, a Constituição. É quem operacionaliza ela. A Constituição está sobre a operacionalidade. Mas aí quem está sentado operacionalizando não quer saber. Vou lhe dar um exemplo. Quantos anos você tem? Eu tenho 40, vou fazer 41. 41. Tu estudou Direito Moral e Cívica na tua... Não peguei mais. Não pegou mais, mas eu peguei. Se tu pegar um menino hoje e mandar ele cantar o hino da bandeira, ele não sabe. Não sabe. O hino nacional talvez ele até saiba, mas com dificuldade. Se botar ele para cantar sem a capela, ele vai ter dificuldade e vai errar alguma coisa. Se tu pedir ele para cantar o hino da bandeira, ele não sabe nem a primeira estrofe. Nós, da minha geração, aprendíamos a cantar em fila o hino da bandeira. Não estou dizendo que isso vai acontecer de novo, mas eu sou um defensor. Se o artigo 5º, que são os direitos e garantias fundamentais do cidadão, fosse ensinado desde o meninozinho de 5ª série para frente, esse menino, quando chegasse lá, ele tinha um espírito de cidadania e de saber o que ele pode e o que ele não pode fazer, fantástico. Caráter, moral, ética. Está faltando ensinar isso. Está faltando ensinar isso. Direito de propriedade. Pô, aqui é meu. Como é que eu vou abrir mão para... Não. Agora está correndo o risco do que é seu não ser mais seu. Não ser mais seu, porque as pessoas não sabem dos seus direitos. Muito movimento. As pessoas não sabem dos seus direitos. Né? Então, eu sou um defensor ferrenho que haja uma revisão no MEC para ensinar o direito constitucional básico, o basilar. Você não vai se aprofundar no direito constitucional no ensino primário. Mas o direito básico, como ensinava moral e cívica na época. Sim. Né? Eu acredito, e agora quero que você complemente,
que se nós tivéssemos mantido esse padrão dessa moral, dessa atenção dada, e não tantos movimentos que foram criados nos últimos anos aqui, que está tirando e está formando uma geração perdida. Total. Já começa a criança, dentro das séries iniciais, sofrer com muita coisa. Porque se o advento da tecnologia, a velocidade da internet, a facilidade desses acessos que a turma tem, tira a vitalidade, a energia, a sabedoria, a inteligência, roubando a pureza das crianças, levando para dentro de um ambiente que não tem mais o que se aplique. Porque quando chega logo depois, saindo das séries iniciais, vai fazer a sua formação do ABC, da primeira série em diante, o negócio não está normal não, doutor. É verdade. Onde é que nós vamos chegar? Onde é que nós vamos parar? E qual é a solução? Nós temos que meter na cabeça uma coisa, a gente vive pouco. Já nós saímos desse plano aqui. Mas isso é um conformista, está trazendo, dizendo o seguinte, não. Seja feliz até onde der e depois corra. Nós vivemos pouco. Tá. E partindo dessa premissa, eu costumo dizer que eu tento plantar. Tá. Então, eu planto todo santo dia alguma coisa que mude isso. Essa semente é geracional. Ela vai passando. Vou lhe dar um exemplo. Hoje as pessoas não sentam mais na mesa, as famílias não sentam na mesa para almoçar e jantar. Sim. As famílias não assistem TV na sala. Pouco se fala e está virando muito comum. Então, esse negócio a internet é um bem. E é uma coisa que não tem mais. Nossa geração é uma geração que ela migrou do analógico para o digital. Sim. Eu lembro bem que a dificuldade de falar com uma mãe daqui para lá era com uma ficha telefônica que durava ali 10 minutos, 5 minutos, nem lembro. Mas era muito rápido. E hoje eu tenho um telefone na palma da mão que na hora que eu quero falar com ela eu falo. Perfeito. E muitas vezes a gente nem liga. Naquela época a gente tinha saudade de ligar, ia ligar a cobrar para atender lá. Forte que você está falando. E hoje você tem um telefone na palma da mão e às vezes nem liga. Eu sou um escravo de agenda. Sim. Tudo que eu coloco na minha agenda eu cumpro. Perfeito, muito bom. E sou disciplinado com relação a isso. Todo dia na minha agenda, eu tenho um ritual de manhã, que eu acordo, eu abri o olho, porque senão eu já fui arrebatado. Eu converso com Deus. Amém, muito demoradamente, aliás, sem pressa. Pressa zero. É o seu primeiro pacto do dia. É a minha primeira conversa. Sua devoção, total, a sua leio a Bíblia, converso com Deus, peço orientação, sabedoria, agradeço. Porque tu já imaginou se tu amanhecer amanhã só com o que tu agradeceu hoje? Não tem força mais não. Se tu amanhecer amanhã de manhã só com o que tu agradeceu hoje, as pessoas pedem e reclamam muito, esquece de agradecer. É verdade. O ato de respirar é um ato de gratidão perpétua. Muito bom, muito bom. Atenção, você do outro lado aí, ó. Jesus da Costa está aqui comigo. Eu vou te dizer que ele está falando não em parábolas, mas está falando de forma muito fácil, trazendo entendimento, para que você aí na sua casa ou no seu carro agora ouvindo pelo rádio 98.3, Rádio Líder Gospel, Renatinho recebendo hoje Jesus da Costa. É o Dr. Jesus aqui, meu irmão, trazendo muito conhecimento, sabedoria, desfragmentando alguns questionamentos. O nosso bate-papo aqui é feito sem roteiro, sem perguntas prontas, e ele está falando com muita paixão e essa entrega tem sido muito boa, porque as pessoas que estão do outro lado acompanhando estão dizendo, rapaz, fala com facilidade, é verdade, é isso mesmo. E você está vendo aqui que o tempo passa, nós já temos 35 minutos de programa, Tiagão, caminhando já para o final, antes de dar continuidade, eu preciso falar aqui, vou fazer algumas perguntas, talvez sejam as suas perguntas ao Dr. Jesus que está comigo hoje. Você pode mandar agora sua mensagem para ele no direct, porque aparece o @ dele aí, e aí você vai lá, dá um toque, segue ele e diz, doutor, gostei do papo. E aí, doutor, como é que tá? Vai, cria esse ambiente aí, vai lá no direct, deixa um recado. Aqui no YouTube você pode compartilhar, você que chegou agora e está participando do nosso programa, na TV e no rádio em única exibição. Já no YouTube, para você assistir, ver, compartilhar, enviar para quem você quiser, quantas vezes mais você tiver desejo aí. Facilita com a gente e propaga a nossa mensagem. Eu vou aproveitar para chamar o VT aqui da Visão Veículos. Tem tudo muito a ver com o nosso programa. Olhe nos meus olhos. Eu indico a você essa loja para você comprar o seu carro com segurança, tranquilidade, credibilidade. Na hora de fazer o seu negócio vai ser o melhor, pode ter certeza. Até porque lá quando você vai dar o seu carro de entrada, o carro que você tem aí, não vai ser depreciado, derrubado o preço, como o povo diz, né? Derrubou o preço do meu carro, colocou lá embaixo. Não. A melhor avaliação do mercado vai ser feita com o bem que você tem aí, para que a entrada
seja vigorosa, de valor e importância, e o negócio seja muito bom para você. Não adianta ser só bom para o outro, não. Eu indico a Visão Veículos porque é uma empresa cristã que tem responsabilidade social e o carro que você procura, você vai encontrar lá. Vamos pro VT e eu volto já já com o Dr. Jesus da Costa, trazendo muita história e muitos detalhes também. Aqui muito ensinamento. O programa está muito especial. É depois do VT, eu tô de volta com você. Fica aí, não sai daí não. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Maravilha, esse é o meu amigo Adílio, que você vai mandar mensagem e ele vai te atender no 859 9215 2079. 9215 2079. 85 é o DDD 992 20, ou melhor, 992 15 2079. 992 15 2079. Dá um toque. E aí tem uma promoção especial para você. Comprou o carro na Visão Veículos, você leva tanque de combustível cheio. Viu? Pode cobrar. Ei, tô comprando o carro aqui, o Renatinho falou, tem um tanque de combustível para mim. Você vai sair com um tanque cheio, chave na mão, para dar uma passeada com a sua família, realizando o sonho do carro novo que você vai encontrar lá. Nacional, importado, que você procura, tem na Visão Veículos. Vamos voltar aqui. Eu tô com ele, você que não chegou a tempo no começo do programa, tá assistindo ou ouvindo agora pelo rádio, Olhe nos Meus Olhos com Renatinho Soares, e hoje eu recebo Jesus da Costa, advogado, procurador-geral do município lá de Pacajus, região metropolitana, região muito bonita, a terra do Caju, Pacajus, é isso? Terra do Caju. Você gosta do Pacajus? Terra boa. É? Terra boa. Já conheço Pacajus há muito tempo. Tá. Pacajus teve uma dificuldade muito grande durante muitos anos, muita bagunça de todo tipo de gestão que passa, parece que não acerta a mão. Tá uma missão complicada, senhor ali, hein? Missão difícil. Eu gosto de desafio. Eu gosto de desafio. Isso é bom. Eu sou instigado a desafio. Legal. Isso também faz com que o ser humano, percebendo os desafios, não se coloque na posição nem de tímido, nem de medroso. Nada, não. Mas avance. Não, de forma alguma. Você acha que os brasileiros que estão vivendo a política atual estão intimidados, com medos, reprimidos? Qual é o desenho ou o sentimento que você percebe a nação brasileira diante de tantos dilemas políticos que nós estamos vivendo? Renatinho, eu acho que as pessoas precisam ter uma consciência de discutir o essencial e deixar um pouco o periférico de lado. Muito bom. A partir do momento que nós começarmos a discutir o essencial, o processo decisório, o que é melhor? É você decidir alguma coisa de manhã cedo, quando você acorda, ou você decidir quando sua mente está cansada, lá para 10, 11 horas da noite. Cedinho. Pela manhã cedo. Então, o processo de escolha eleitoral, o raciocínio é o mesmo. Você precisa escolher com a mente fresca. O sistema, ele hoje molda o eleitor a escolher com a mente cansada. Porque com a mente cansada, o que vai determinar a escolha dele vai ser a necessidade imediata. Rapaz. Então, ele precisa escolher olhando de longe e escolher, esse aqui tem condição de fazer ou é mais preparado do que fulano para fazer. Esse aqui tem condição por isso, o que está em torno, porque ninguém gerencia nada só.
O que está em torno, o entorno é importante. O que está em torno tem condição e tem capacidade gerencial. Muito bom. Então você tem que escolher com a mente fresca, né, para não perder a passada. Ah, eu vou votar porque fulano, ciclano da minha rua vai votar. Eu vou ser arrebanhado aqui. Esse voto de rebanho só favorece a quem tem a estrutura. E eu acho que o Brasil está precisando de uma chacoalhada nesse sentido, de olhar para aquele postulante e dizer assim, esse aí está discutindo, está batendo boca, está no ping-pong ou está discutindo de fato o que a gente precisa resolver? Esse quer resolver problema de gente e esse quer resolver problema para ele. Esse quer continuar no ping-pong e esse aqui quer resolver o meu problema. Você acha que todos os movimentos que acontecem hoje serve tudo muito de cortina de fumaça, expressão dita, para tentar roubar a inteligência do povo? Eles não digo roubar, mas eles meio que tiram o foco da coisa. Tá. Nós temos um movimento no Brasil de redução de quantidade de agremiação partidária. Tá. É um movimento natural, né? Agora nós temos esses fenômenos de fusão, federação e coligação, né? Não sei se você viu, essa PEC da reeleição está tramitando, enfim, e é uma coisa que eu sou a favor, porque eu acho que esse negócio, como é que eu vou concorrer contigo, tu sentado na cadeira de prefeito, é desigual. Verdade. Não tem a mesma paridade de armas, é completamente, é uma disputa desleal. Então eu sou contra a reeleição, eu acho que é um mandato só e acabou, é uma contribuição. Os políticos têm que entender que o mandato é uma contribuição que você dá para aquele meio que você convive, o meio social. Esse entendimento faz com que também a pessoa possa pensar do outro lado quando o costume já chega. O cara sabe que na reeleição ele tem mais um tempo para passar fazendo as coisas que via fazendo antes. E quando é um período de cooperação, de contribuição, tem um limite. Tem. Ou ele faz tudo, ele se dedica, entrega tudo, ou então fica sem o seu lugar garantido. E o tudo você não consegue fazer. Tá. A máquina pública você não consegue fazer. Como eu disse no começo da fala, nós temos um pacto federativo invertido e engessa muitas gestões de piso, as gestões de base, os municípios. Então não dá para fazer o tudo. Mas você tem que deixar uma marca, você tem que deixar uma contribuição para a coisa, né? Fulano de tal foi bom nisso, nisso e nisso. Nós precisamos de muita maturidade. A nossa democracia ainda é uma jovem de 14 anos, sem saber ainda qual profissão abraçar. É preocupante demais. Infelizmente Ela não... Qual geração é que vai receber a maturidade desse movimento? Não tem. Infelizmente, nós não temos essa maturidade. Então, a partir do momento que as pessoas pararem de discutir o time que está indo e começar a discutir as mazelas que elas passam, a decisão do voto tem que ser olhada para dentro de casa para ser decidida. Você não pode olhar para a rua. A partir do momento que você olha para a rua, quem fez a carreata maior, quem fez o comício maior, quem fez o maior movimento, quem construiu mais seguidor na rede social, doideira, você se perde. Você tem que olhar para dentro da sua casa. Quem grita mais? Quem grita mais, Você tem que olhar para dentro da sua casa. O que é que eu estou passando? Eu estou desempregado. Eu estou pegando 3 conduções para trabalhar. Eu vou na rede municipal IPEA. Eu vou na rede estadual IPEA. Eu estou precisando de uma cirurgia há 3 anos. É um negócio absurdo total. Você acredita que essa cultura, essa inteligência vai ser repaginada? Tem alguns fatores, marcadores que virá uma nova cultura no eleitor para que ele possa perceber as coisas de forma diferente? Ou é muito complexo falar sobre isso? Não, não. Todo mundo diz assim, não, isso é uma questão de educação. Eu tenho uma preocupação grande hoje nesse modelo de educação que olha mais para a estatística do que para a qualidade. O Ceará é conhecido Brasil afora como um celeiro de educação. Sim. Vamos lá. A educação, se você for lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, lá em Brasília, vão dizer a mesma coisa. A educação do Ceará é de ponta, de primeira linha e tal, aquilo. Muito dessa fama nós ganhamos por conta da parcela da educação privada do Estado. Se você for olhar os aprovados do ITA, só tem gente lá do Ari de Sá, do Farias Brito, do 7 de setembro. Não tem ninguém da escola pública lá. É raríssimo, é uma exceção da exceção da exceção. Quando acontece isso, vira matéria nacional. Todo mundo falando, comentando, né? No fundo, parece até que é fora do padrão. No fundo, o que deveria ser... Você pegar... o ministro da Educação é cearense, né? Vamos você pegar a droga dentro da escola. Você pegar morte
como lá aconteceu em Sobral outro dia desse aí. Então, isso é um negócio... A realidade da educação pública, ela não é externada. Se você pegar um menino hoje, tira ele e coloca ele para... Não vou esquecer essa turma. Vamos para a final. Sim. Se você pegar um acadêmico de direito no fim e redige aí uma ação popular, do nada, assim, começa do nada, sem inteligência artificial. A inteligência artificial é para ser um acessório. Sim. Ela está se tornando um instrumento de engessamento, porque as pessoas têm preguiça de pensar. Eu já penso até que o cara está deixando de utilizar a inteligência que ele tem, a sabedoria humana, o que ele foi estudado, pesquisou, para usar artificial. Eu lembrei agora de uma professora de técnicas de redação que eu tive lá no ensino primário. Quem era? Não, morreu já. Ela dizia o seguinte, ó, como foi, não tem a redação clichê, como foi suas férias? Sim, sim. Ela pegava aqui 50 palavras. Caneca, microfone, fone, televisão, estúdio, ar-condicionado. Botava 50 palavras aqui. Pá. Escreva um texto e diga como foi suas férias e aloque essas 50 palavras no texto. Aquilo ali, a tua cognição começava a montar a história. Entendeu? Isso era esse tipo de treinamento que as pessoas precisam ter. Muito bom. Não tem como você hoje... eu não acredito em educação que não seja o professor, o quadro, o aluno, e sem esse negócio, o telefone virou uma fonte de pesquisa, virou um computador de bordo. Então, as pessoas têm que começar a colocar a mente, para botar ela para pensar, independente de qualquer coisa. Muito bom. A inteligência artificial nunca vai sobrepor a mente. Outro dia desse eu fiz um teste numa dessas inteligências artificiais e impressionante, 90% das citações que ele citaram estavam erradas. Eu disse, o advogado que se basear nisso aqui está morto. Ou tu vai para a codificação e estudar, ou então tu está morto. Tá? Então, eu vejo o grande problema nosso de não ter essa postura cobrativa dos entes públicos, de não ter esse espírito de democracia, de que você é parte da coisa. Muito bom. Vem da educação, vem lá de baixo. Você pegar um jovem que na minha geração que tinha olha, a televisão deixou de colocar programa infantil na parte da manhã. Vamos pensar aqui, ó. Tu era criança. Sim, eu não vou longe não, Renatinho. Eu já advoguei na esfera criminal, hoje eu não advogo mais, certo? Eu costumava dizer que todo criminoso, todo réu confesso, um dia foi uma criança mimada pelo pai e pela mãe. Forte. Um dia, todo habitante lá do IPPO, todo habitante que está lá, um dia foi uma criança mimada. Um dia o pai pensou em ele ser alguém melhor do que ele, porque você é pai, eu sou pai. Sim. A gente sempre pensa que o nosso filho tem que ser melhor do que você. Vai chegar mais longe. Meu filho tem que ter as oportunidades melhores do que a minha. Então todo mundo que está ali, um dia foi uma criança mimada. Um dia o pai dessa pessoa pensou que ele fosse uma pessoa melhor. O que transformou ele naquele contexto ali foi o meio. Muito forte. Foi o meio. Então, eu acho que os nossos políticos, os nossos governantes, as pessoas que dirigem e nos dirigem, elas precisam começar a refletir mais acerca disso. Precisam começar a pensar de forma real, desmercantilizar a política e trabalhar de forma real alguma coisa fora dessa caixa da estatística. Porque quando você transforma a educação só em estatística, um selo disso, uma premiação disso... Vamos parar com isso. Trabalha-se pela meta, né? Vamos ser práticos. Deixa a estatística um pouquinho de lado e vamos pensar na formação de fato. Muito bom. Naquela educação de qualidade. Eu quero transformar essa pessoa aqui num cientista. Muito bom. Tá entendendo? Muito bom. Eu preciso que essa pessoa aqui... Nós vamos chegar numa geração, depois da nossa, que vai ter um pensamento assim, porra, vai se espelhar tudo no que a gente fez. Eu disse no começo da nossa conversa aqui que eu escrevi, mas eu tenho muito mais de 3 mil artigos escritos. Tem coisa no vento. Outro dia desse eu estava no aeroporto de Brasília, um camarada lá de Santa Catarina conversando e o cara disse, rapaz, você escreveu um negócio lá atrás, tá aqui, e puxou no celular, mostrou. Que legal. Então assim, eu planto e vai pro vento. A internet serve muito para isso, Muito bom. E é uma ferramenta fantástica. A internet é uma ferramenta de guerra.
Escutando você falar Né? que o nosso tempo está passando numa velocidade muito grande, eu acho que eu tenho ainda mais 1 minuto e 30 aqui para Tranquilo, finalizar. tem mais disposição. O certo é de que eu começo a perceber que existe uma turma que pensa diferente. Nem todo mundo está preso ao sistema. Nem todo mundo está dentro da matriz, nem todo mundo está vivendo o robozinho. Tudo que o mestre mandar faremos todos, uma expressão que alguém um dia já disse. Aham. Tem gente que pensa diferente. Eu acredito que ainda tem jeito e ainda tem mudança para o Brasil. E quando eu falo de mudança, eu não falo só de governo, eu falo de mudança de mentalidade. Exato. Acredita-se também em 1 minuto e 30 que nós podemos pensar em um país com a perspectiva de futuro? Não tenho dúvida. Nós temos um país continental, uma miscigenação fantástica. O Brasil, se eu nascesse de novo, eu queria morar no Brasil de Muito novo. Né? Você tem aqui uma gente com a capacidade empreendedora fora da curva. Você não encontra em lugar nenhum do mundo. Legal. Você tem um povo que tem calor humano, acolhe, né? Tem sensibilidade à flor da pele. Sim, Tem gente que ainda tem cultura de ajudar. muito bom. Né? Então, nós temos o jeito. O que está faltando é conscientização dessas pessoas de que se eu colocar um dedo aqui, para me quebrar é fácil. Mas se eu botar 2? E se eu botar 3? Muito bom. E uma mão, e outra mão, e outra, entendeu? É esse pensamento. Nós precisamos construir. Isso aqui que você está fazendo, esse bate-bola aqui, é fundamental, porque se o programa aqui vai longe. Perfeito, Então, perfeito. então é dentro dessa perspectiva que a gente melhora as coisas. E nós, como eu disse, a gente vive pouco. Já nós sai daqui. O que a gente está plantando é isso. Eu estou certo que estamos juntos e estaremos juntos para essa participação, dessa mudança radical na concepção do nosso Brasil. Eu também acredito. Estou muito feliz em ter recebido você aqui. O tempo estourou, mas valeu muito a pena. E aí, minha amiga, eu vou dizer um negócio. Volte quando você quiser. Muito obrigado. Viu? Muito me honrou. As portas estão abertas aqui para um momento de sabedoria. Jesus! Valeu, Jesus! Alguém já disse isso. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Olha, eu agradeço o carinho da sua audiência no rádio 98.3 aqui. A gente se encontra amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Na TV, canal 25.1, a gente se encontra amanhã. E aqui no YouTube, no canal Olhe nos Meus Olhos, você me vê e eu vejo você quando você quiser. Só dá um play aí no YouTube. Um abraço, minha gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Olha aí, Jesus passou por aqui hoje, hein? Tchau, tchau.